Hoje nós vamos falar de obesidade. Por que é que algumas pessoas não conseguem emagrecer? Faz a dieta, faz, enfim, vários exercícios, vai na academia. Por que é que não dá certo para algumas pessoas fazer todos esses recursos e não consegue se livrar dessa gordurinha adicional, ou às vezes até de algum peso, um sobrepeso? E se eu disser para vocês que é uma vantagem biológica, uma vantagem sim do organismo de acumular esse tecido gorduroso. Porque é que o corpo acumula tecido gorduroso. E mais do que isso, em algumas regiões específicas. Então vamos lá, por partes. Então nós temos aqui um indivíduo magrinho, né? Indivíduo magrinho, por sinal, muito magrinho. Esse sou eu acho. Mas esse indivíduo, vamos supor que ele tem um peso adequado, digamos assim, adequado para não ser um sobrepeso para a altura dele e a idade dele. Então ele está dentro de um padrão dito de normalidade. Ele está dentro de um padrão dito de normalidade. Porém, um certo dia, ele recebe um olhar como se fosse... Ele vê alguém olhando para ele como se fosse um olhar de reprovação. E que olhar é esse? Pode vir de um professor que olha para ele e de repente ele está apresentando um trabalho escolar e o professor olha para ele com ar de... eu não estou aprovando a maneira. Então, opa, ele sente como um ataque. Então o olhar dessa pessoa, quando ele sente o olhar da outra pessoa como se fosse uma reprovação, de repente, como eu falei, é de um professor que ele estava apresentando um trabalho e ele olhou o professor como se estivesse reprovando aquilo tudo que ele estava dizendo. Então, opa, é como se ele sentisse um impacto sobre ele. Essa situação, para esse aluno, se ele sentiu, porque aí depende da percepção, como impactante, inesperado, então se ele sentiu essas duas coisas, então como um choque, opa, o que será que eu estou falando de errado? Então ele pode, com o olhar de desaprovação, ele pode receber esse impacto e aí, opa, o organismo no mesmo instante adota um mecanismo para aguentar esses impactos, como se fosse um olhar de impacto. E quando ele ainda está apresentando e alguém faz alguma pergunta como um ar de reprovação, é outro impacto que talvez ele sofre, né? Então alguém fez uma pergunta com ar de reprovação, outro impacto, de novo, no mesmo instante. Então é como se ele estivesse sentindo esses impactos e ele precisasse ter energia para poder lidar com essa informação, porque ele está se sentindo desvalorizado. Ele não está se sentindo capaz de seguir adiante com a explanação do trabalho que ele está realizando. Então essa sensação, se ele sentiu uma sensação de impotência ou desvalorização, e essa desvalorização não vai ser exatamente uma desvalorização de alguém desvalorizando ele. Isso é ele que sentiu. Então é uma desvalorização de si mesmo. Uma desvalorização de si mesmo. No sentido de eu não me senti capaz de fazer essa explanação. Eu não me senti capaz de fazer algo. Então eu me senti muito pequeno, eu me senti muito frágil diante disso tudo. Aí o que pode acontecer? Através desse conjunto, o organismo tem um problema. E se tem um problema, a sua biologia vai tentar corrigir esse problema. Como é que eu corrijo? Como é que a minha biologia corrige um problema onde eu estou me sentindo uma grande desvalorização de mim mesmo, porque eu não estou conseguindo, uma sensação de impotência, porque eu não me sinto capaz de fazer de novo ou de fazer diferente.